Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Marcos Aguiar, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Nova Vida, e hoje estamos aqui para, juntamente com meus queridos, meditarmos na Palavra de Deus, na lição de número 11 da nossa revista da Escola Dominical. O tema da lição é a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Tendo como nosso texto áureo no livro de Jó, capítulo 36, versículo 15, que diz: ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Tendo como nossa verdade prática, o sofrimento não deve ser visto apenas sobre o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. A leitura: Jó 32, versículo 1 ao 4, 33, versículo 1 ao 4, 34, versículo 1 ao 6, 36, versículo 1 ao 5. Nossa leitura bíblica em classe são esses textos. Quero convidar você a fazer a leitura, pause o vídeo, faça a leitura aí com sua família, com os seus que estão por aí, e assim poderemos continuar o comentário da revista. Depois de grandes debates entre seus três amigos, Jó abre uma defesa e, por sua vez, essa defesa de Jó silenciou os amigos de Jó e o próprio Jó. E uma vez que em si houve esse silêncio, aparece no meio da discussão um outro amigo, um quarto amigo de Jó, Eliú. E esse amigo, por sua vez, ele apresenta uma ideia teológica a respeito de Deus, a respeito do sofrimento, a respeito dos planos de Deus. E é sobre esta apresentação, essa teologia, essa interpretação de Deus que nós iremos hoje, em nome do Senhor Jesus, meditar e assim comentar com meus queridos. Periodicamente eu vou fazer aqui a leitura da lição para justamente nós nos nortearmos. É a maneira como eu entendo que seria interessante nós nos atermos à revista. E em si, iremos comentar. Veremos na teologia de Eliú exposta em 4 grandes discursos. Eliú apresenta sua discussão teológica em 4 momentos interessantes. E em cada momento, ele apresenta uma ideia, um ideal, uma reflexão. Ele apresenta uma doutrina que, por sua vez, aparenta ser até mesmo sistemática sobre o modo de Deus, a maneira como Deus opera, a maneira como Deus age. E assim, o nosso comentador, o autor da revista, pastor José Gonçalves, ele apresenta 4 pontos interessantes. Ele apresenta 3 pontos interessantes. O primeiro ponto é o sofrimento como uma forma de revelar Deus. Para Eliú, o sofrimento é uma maneira de revelar Deus. É uma forma de mostrar Deus. É um método da revelação divina. Ele diz, em primeiro lugar, que Deus é soberano. Deus é soberano acima de todas as coisas. Ele age como Ele quer. Ele tem o poder de operar da maneira como o seu conselho determina. Neste primeiro discurso, Eliú destaca a queixa de Jó, porque Deus não lhe respondeu. Na mente de Jó, na cabeça de Jó, não existia uma resposta. E, na verdade, Jó até pede alguém que o ajude. Ele pede o intercessor. Ele pede que alguém responda às suas queixas, ao seu clamor. Ele quer encontrar o motivo pela qual ele está sofrendo. E agora vem Eliú e diz que o próprio sofrimento de Jó é uma forma de Deus responder. É uma forma de Deus falar. É uma forma de Deus trabalhar na vida daqueles que o servem. E essa maneira é única em Deus. Nós somos humanos, somos frágeis, somos falhos, somos limitados. Nós não temos condições de enxergar além do horizonte da revelação. E pelo fato de a revelação ser importante para nós, e Jó aparentemente não está vendo o agir de Deus, não está sendo capaz de entender o porquê que Deus está agindo, então Eliú menciona, ele fala, ele traz à mente de Jó que o sofrimento é um plano de Deus. E que Deus é soberano sobre nossas vidas, tanto sobre a vida de Jó, sobre a vida de Eliú, sobre a vida daqueles que servem a Deus. E ele entra nesse discurso mencionando que Deus é soberano.
O segundo ponto é: o orgulho do homem priva de ouvir Deus. O que é o orgulho? O orgulho é aquele pecado que o ser humano tem de pensar que ele é autossuficiente, que ele tem tudo, que ele pode tudo, que ele é capaz de fazer, que não há necessidade de outro recurso a não ser o seu próprio ego ou a sua própria estrutura. E Eliú vem e ele desfaz com a sua teologia essa ideia que Jó tinha de que ele era injustiçado, que estava passando por uma injustiça. E aparentemente Eliú chega inclusive a acusar Jó de orgulho, de pecado, o que seria uma intransigência de Jó. Jó não estaria olhando, não estaria percebendo Deus falar, porque o seu orgulho, o orgulho da sua santidade, o orgulho da sua justiça, o orgulho de todas as suas obras. Nós estudamos na última lição a defesa de Jó, a última defesa de Jó. Ele se sentia injustiçado porque ele era um homem bom, um homem que vigiou seus olhos, um homem que lutou para fazer o que é certo, que lutou para agir com justiça em todos os seus ambientes. E isso, na mente de Eliú, causou uma incapacidade de Jó ver o agir de Deus. Para Eliú, Jó era orgulhoso. Para Eliú, Jó era uma pessoa que, infelizmente, não era capaz de enxergar Deus. Claro que era um erro. Eliú não distinguiu a própria situação de Jó. Eliú estava tentando atirar no escuro para trazer a Jó o entendimento do que estava acontecendo. Uma outra grande situação é o mistério da redenção. Além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade, a doença, como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Por causa dela, ele pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever, dizer o que ele deve fazer e também interceder em favor da saúde do patriarca. Desta forma, esse mensageiro anuncia o que é justo e bom, a fim de recuperar o estado de justiça que Jó desfrutava antes da sua enfermidade. Pelo que nós entendemos, houve um certo momento que Jó disse o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Eliú menciona a angelologia, que é a doutrina a respeito dos anjos. Eliú, ele dentro da sua compreensão para a sua época, a ideia de Deus da sua época era de que Deus usava os anjos como uma espécie de seres intercessores, que eram enviados justamente para interceder pelos homens, para socorrer estes homens. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, no livro de Hebreus é mencionado que os anjos são espíritos ministradores que são enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eles vão ministrar a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Mas para Eliú há algo mais além de ajudar. São verdadeiros intercessores. Dentro do que Eliú apresenta, nós encontramos uma angelologia que é bem avançada. Para a época dele é bem avançada, porque nós entendemos que dentro das propriedades que Eliú apresenta este anjo intercessor, esse anjo seria um ser que teria as qualidades de Deus, ao ponto de socorrer, de salvar aquele que ele veio socorrer. Parece-me que é uma cristologia que envolve a própria cristofania de Cristo. Cristo, ele se apresenta no Antigo Testamento de várias formas, como João mesmo mencionou, quando João Batista mencionou que Jesus era antes dele, levando em consideração que Jesus está presente em todo o Antigo Testamento, em especial naquele anjo chamado o Anjo do Senhor, que é uma manifestação de Cristo antes de sua encarnação. E esse anjo realmente ele intercede, ele ajuda, ele socorre, ele retém pecados. E é algo que Jó clama por um intercessor, por algo que ajude, por alguém que ajude, por alguém que socorra ele, por alguém que faça ele entender o que está acontecendo com a vida dele. É um momento bem difícil. A fé de Jó é desafiada, seu equilíbrio emocional é desafiado. Aquele homem que era considerado um príncipe agora vive num monturo. E Eliú se esforça para que Jó entenda
que existe um mistério na redenção. Esse mistério só Deus entende. Existem coisas, Eliú tenta colocar na mente de Jó, de que existem coisas que não estão no nosso controle, que existem coisas que pertencem somente a Deus, que existem perguntas que somente Deus na nossa eternidade, ou quando estivermos na eternidade, poderá nos responder. Existem coisas que não estão no nosso alcance, existem coisas que não estão ali ao alcance de Jó naquele momento, porque aquele momento pertence única e exclusivamente a Deus. O silêncio de Deus é algo tremendo, porque também no silêncio Deus trabalha. O segundo ponto da nossa lição é o sofrimento como meio de revelar a justiça de Deus. Primeiro ponto do segundo tema é a justiça de Deus demonstrada. Deus demonstra a sua justiça. Quando defende a justiça de Deus, Eliú faz coro com seus amigos na acusação contra Jó. Em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passam de insolência. Incrível. Para Eliú, Jó era insolente. Por que Eliú entende que Jó era insolente? Porque para Eliú, todos somos pecadores. E Jó não estava fora dessa atmosfera. Nós não encontramos nas narrativas do Antigo Testamento, em especial no livro de Jó, um texto que mencione o pecado de Jó. Um texto que mencione o julgamento de Deus contra um pecado de Jó. A justiça de Deus é um tema muito debatido, em especial no período da Reforma. Quando nós olhamos para o histórico de Martinho Lutero, a justiça de Deus causava temor, causava pavor no coração de Lutero. Lutero não entendia o que era a justiça de Deus. Porque nas entrelinhas do entendimento católico daquela época, a justiça de Deus era a ação de Deus para destruir o pecador, para trazer julgamento, sentença e condenação ao pecador. E isso causava um temor muito grande para Lutero. E aqui Eliú trata da justiça de Deus. Com muita persistência, com muita oração, com muita busca, Lutero encontrou um texto que diz que o justo viverá pela fé, ou que o justo será justificado pela fé. Foi quando Lutero entendeu que a justiça nada mais é do que uma imputação divina. Deus imputa-nos pela fé a sua justiça. Ele nos declara justo. Ele traz, não é que a gente tenha justiça, não é que nós sejamos justos, mas Deus nos imputa a justiça. E uma vez que Deus nos traz essa justiça, nossos pecados são simplesmente esquecidos. Deus nos declara puros. Deus nos declara justos. Claro que não é o contexto que aqui se encontra, porque para Eliú, Jó merecia aquilo. De alguma maneira, Jó provocou aquela situação e que unicamente ele, Jó, era o culpado e que Deus estava aplicando a justiça dele. Um outro ponto interessante é que Eliú menciona o caráter justo de Deus. Deus é tão justo que não iria fazer com que Jó sofresse injustamente. Deus é tão justo que, se não fosse um pecado cometido por Jó, não teria como explicar aquilo. E que Deus agora está trazendo essa situação para ele. Para não haver dúvida, Eliú passa a descrever o caráter justo de Deus. Ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. É interessante. Para Eliú, a teologia de Eliú, o entendimento doutrinário a respeito de Deus de Eliú, era que Deus simplesmente era justiça. Não levava em consideração a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, o juízo de Deus. É plena justiça. E essa justiça, na mente de Eliú, era que Deus, como provedor, ele tem o direito de, se quiser, inclusive se quiser, eliminar toda a vida da face da terra. É só retirar-lhe o seu espírito. É só remover o fôlego de vida e todos os seres humanos estariam perdidos. E é bem verdade que a misericórdia de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. Para Eliú entender
o que estava acontecendo com Jó, ele teve que lançar mão de toda a sua sabedoria. Não é à toa que, quando ele pede desculpas para poder falar, ele se considerando um jovem, talvez até indigno de estar diante de Jó e de seus 3 amigos, ele se pronuncia dizendo que não é só a velhice, os anos de vida, a experiência de um homem idoso que lhe causa sabedoria, mas também o próprio Espírito de Deus. Eliú se sente inspirado, se sente iluminado pelo Espírito Santo para trazer essa palavra para Jó. Mas aparentemente existem certas contradições. A defesa da soberania de Deus. Atente para a seguinte pergunta: será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não? A Nova Almeida atualizada. Eliú encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Sendo soberano, ele não está sujeito a qualquer julgamento humano. Por todo o livro de Jó, o autor destaca a soberania divina. Um exemplo disso está claro no uso da palavra todo-poderoso, que ocorre 31 vezes no livro de Jó. O autor destaca a soberania divina. O exemplo disso está claro no uso da palavra todo-poderoso, como já foi mencionado. Todavia, é preciso destacar 2 coisas sobre a fala de Eliú. Primeiramente, ele, assim como seus amigos, erra por partir do princípio de que Jó havia cometido um pecado. Em segundo lugar, Eliú exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca de sua misericórdia. Para ele, o Altíssimo havia posto sua justiça soberana acima do seu amor, o que é um erro muito sério. Sem dúvida alguma, é justo, mas grandiosamente ele também é amoroso e misericordioso. Eu dou glória a Deus pela misericórdia do Senhor. Eu dou glória a Deus pela graça do Senhor. Porque é justamente pela graça de Deus que nem Eliú e nem os 3 amigos de Jó e o próprio Jó não foram destruídos, não foram consumidos. Está escrito que a graça do Senhor é justamente aquele favor imerecido, aquela graça manifestada que nos livra de todo mal, que nos guarda, que nos ilumina, que nos enche do Espírito dele. A graça de Deus se manifesta trazendo do alto a Cristo nosso Senhor para nos redimir de todos os pecados. E essa graça amorosa, ela é dada abundantemente a todos quantos buscam, a todos quantos querem, a todos quantos se dedicam a esse Deus Santo. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro ponto de nossa lição: o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. É um instrumento de pedagogia. A expressão pedagogia identifica alguém que está ajudando um outro a seguir um caminho. O pedagogo é aquele que orienta o caminho. O pedagogo é aquele que pega na mão da criança, do infante, que não tem experiência, que não tem o conhecimento necessário, a experiência necessária, a estrutura emocional e de experiências para atingir ou alcançar um certo objetivo. E é interessante que Eliú, o nosso irmão Eliú, apesar de suas limitações, apesar de suas fraquezas, apesar de sua mocidade, apesar de ainda não ter tanta experiência, ele acerta num ponto muito bom, num negócio muito gostoso. O sofrimento é uma escola. O sofrimento é uma escola. Com o sofrimento nós aprendemos a ser mais humildes, nós aprendemos a depender mais de Deus, nós aprendemos a sermos mais companheiros uns com os outros. Com o sofrimento nós passamos a sentir e entender que a dor é um mal necessário. Com a dor o tupete cai. Com a humilhação nós aprendemos que a exaltação só pertence a Deus. E esse sofrimento, como um instrumento pedagógico, ele tem certos aspectos. Em primeiro, o caráter pedagógico do sofrimento. Há uma diferença entre o pensamento teológico de Eliú e o de seus amigos. Ele faz Bildad, Zofar, acredita que o sofrimento de Jó era por causa do seu pecado, da sua desobediência, do seu orgulho. Eliú também crê desta forma, mas vai além.
embora compreenda que durante sua provação, Jó se comportou de forma pecaminosa. Ele introduz a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico. O caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir e voltar-se para Deus. Desta forma, os justos aprendem com o sofrimento. Vejam bem, o nosso comentador ele é bem incisivo. O justo. Nem a tentação e nem a provação são além daquilo que a gente é capaz de suportar. Deus envia a provação com a intenção de melhorar a nossa fé, de melhorar a nossa comunhão, de aperfeiçoar nossa dependência de Deus. Toda aprovação, com permissão divina, nenhuma dela vai além daquilo que a gente é capaz de suportar. A tentação, por sua vez, que nunca vem de Deus, a tentação ou vem do mundo, ou vem da carne, ou vem do diabo. Está escrito que a tentação ela é humana, ela se origina de nossas cobiças, de nossos desejos. E a tentação ela tem como objetivo nos destruir. Enquanto que a provação nos quer levar mais para próximo de Deus, a tentação quer nos destruir. Destruir nossa comunhão, destruir nossas crenças, destruir nossa fé, destruir nosso nome, destruir nossas vidas. Enquanto que a tentação nos destrói, se você cair nela, a provação, ela te conduz por um caminho de sabedoria. Ela te conduz por um caminho de dependência de Deus. A provação, o sofrimento, as lágrimas, a enfermidade, a própria morte nos ajuda a entender coisas maiores de Deus. Jesus morreu e ressuscitou, e ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus por isso. E o que nós aprendemos no sofrimento? Todo homem e mulher, seja este adulto ou infante, o sofrimento torna a pessoa mais forte. O sofrimento torna a pessoa mais madura. O sofrimento faz a pessoa entender a dor ao ponto de ele se colocar no lugar do outro, sentir a dor alheia e assim socorrer-lhe. É por isso que Jesus é o nosso modelo de sofrimento. Jesus enfrentou um sofrimento vil de uma proporção tão indescritível que ele se tornou o nosso mestre nesse caminho.